Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vai ter um dia que nós vamos louvar e louvar e louvar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Levante suas mãos, se você puder, e adore ao Senhor e diz assim: o meu coração é a tua casa, Senhor. Não, eu não ouvi, imagina o Senhor. O meu coração é a tua casa, Senhor. Pode morar aqui. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele mais uma vez, se você puder. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas. A irmã está me cobrando aqui. Tem algum visitante nesta noite? Glória a Deus. Tem visitante. Amém. Levanta suas mãos, irmãos, por favor, que vocês vão receber um mimo, uma lembrança. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vocês são muito bem-vindos aqui neste lugar. Estamos felizes com a presença de vocês. Imagina o Senhor Jesus. Sintam-se em casa e à vontade, amém? Glória a Deus. Em Lucas capítulo 19, versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: entrando Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Se você pudesse colocar de pé. Pai querido, eu me coloco na tua brecha, eu me coloco na tua presença. Eu não sou nada além de ser a sua serva. Eu me coloco aqui, Senhor. E como eu coloquei na tua brecha, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu estou aqui para que o Senhor me usa para falar com a tua igreja, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Aqui é uma parábola. Aqui é uma história tão comum, que nós conhecemos há tanto tempo, e que nós ouvimos tantas e tantas vezes. E cada vez que nós ouvimos de um viés diferente. E hoje eu quero trazer para você, para refletir um pouco sobre a vida desse homem. E talvez a vida desse homem que nós vamos refletir um pouco, da forma que eu vou trazer, nesse viés que eu vou trazer para você,
talvez não seja somente a vida de Zaqueu, mas talvez nós podemos nos comparar com a vida de Zaqueu. Esse homem, ele tinha tudo. Ele era um homem rico. Ele tinha dinheiro. Ele tinha status. Ele tinha posição perante a sociedade. Ele tinha reconhecimento. Só que ele tinha um vazio dentro dele. E às vezes hoje você se encontra com um vazio dentro de você. Às vezes hoje dentro do seu coração, dentro da sua mente, ou às vezes uma pessoa da sua casa, ou às vezes uma pessoa do seu trabalho, do seu convívio pessoal. É uma pessoa que tem tantas coisas, só que tem um vazio dentro dela. E assim era Zaqueu. Era uma pessoa reconhecida. Era uma pessoa socialmente reconhecida. E tinha finanças. Era uma pessoa rica. Só que ele tinha um vazio dentro dele. E eu quero já declarar que se você conhece alguém, ou se você é esse alguém que tem um vazio dentro de você, eu já declaro que já não existe mais um vazio dentro de você. Eu declaro e profetizo que esse vazio, o Espírito Santo de Deus já vai preencher o teu coração. E as suas lágrimas o Senhor já vai recolher. As suas lágrimas o Senhor tem visto, mesmo que no seu secreto. Saiba que o nosso Deus é um Deus de promessas. E a Bíblia e a palavra do Senhor não é mentirosa. E por mais que você ache que já passou o teu tempo e que a tua promessa não vai vir, eu quero que você creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, não sou eu, mas é a palavra do Senhor que é viva e é eficaz. Em nome de Jesus, todo vazio, seja um vazio espiritual, seja um vazio que você não entende qual vazio que é, ele será preenchido em nome do Senhor Jesus. Diz eu creio. Aleluia. Diz eu creio. Amém. E sabe, muitas vezes, querido, essa ausência de Deus, muitas vezes nós íamos na casa do Senhor, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, segunda na oração. O que não pode ser na minha vida uma religiosidade. Eu vir na igreja por vir, mas eu preciso ter a intimidade. Porque senão realmente se torna um vazio. Às vezes eu venho para, como se diz, para picar o cartão. Mas eu preciso vir para me encher do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, eu tenho certeza que isso para você já é sabido, que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Assim como Ele está lá no seu lar nesta noite. Se às vezes você deixou alguma situação que te incomoda lá na sua casa, saiba que o Espírito Santo de Deus também se encontra lá nesta noite. Em nome de Jesus. Ali no versículo 1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eu quero dizer para você que Jesus está passando aí. Assim como Jesus passou em Jericó, Jesus está passando aí. Amém? E ali no versículo 2 diz assim: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele, sabe o que ele era? Ele era chefe dos publicanos. E ele era rico. Só que ele tinha dinheiro, ele tinha status e ele não tinha paz. De que adianta ter tantas coisas e não ter a paz do Senhor? Você pode ter conquistas, você pode ter rotina, você pode ter grandes viagens, você pode viajar todos os anos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo para você comprar o que você quer comer e o que você quer vestir.
Só que se nós não tivermos a paz, de nada adianta. Eu conheço uma pessoa daqui de Votuporanga, da sociedade. E agora me veio à mente essa pessoa. E ele teve um câncer de estômago. É uma pessoa que pode comprar tudo, tudo que ele quiser comer. Hoje, nas condições que ele vive hoje, ele já pode comer um pouco mais. Mas ele passou um tempo que ele não podia comer. Tudo que ele podia comprar tudo que ele queria, só que ele não podia comer. Só que Zaqueu, ali no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. E ele não podia. Sabe por quê? Porque tinha uma multidão. Aqui no versículo 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Naquela época, tinha a multidão que atrapalhava Zaqueu ver Jesus. E hoje nós não temos uma multidão. Só que eu quero perguntar para você, o que te atrapalha ver Jesus? Quantas coisas e quais coisas te atrapalham ver Jesus? Quais coisas que atrapalham eu ter intimidade com Jesus? Será que é a nossa rotina avassaladora que nos atrapalham ver Jesus? Será que são as distrações da vida? Tipo uma tela? Tipo outra coisa que você pensa agora que pode te atrapalhar a ver Jesus? O que te atrapalha a ver Jesus? Naquela época, naquele momento, naquela situação, aquilo que impedia Zaqueu de ver Jesus era uma multidão. Só que hoje, eu pergunto para você, o que tem te atrapalhado ver Jesus? Qual que tem sido a multidão? Qual que é a multidão da sua vida hoje? Independente, querido, de qualquer multidão, eu preciso ter posicionamento. Isso nós aprendemos aqui em todos os cultos. Eu como crente, como cristã, como conhecedora da palavra, que sou e que somos, se nós não nos posicionarmos, nós não conseguiremos. Se eu não posicionar sobre essa multidão, se eu não me posicionar sobre essa situação, eu não vou conseguir. Esses dias atrás, lá no grupo da leitura bíblica, eu dei muita risada do vídeo que o pastor colocou lá. Deixa essa preguiça de lado e vai ler a Bíblia agora. A pastora falou. E se eu deixar, a preguiça vai prevalecer. E se eu deixar, o cansaço vai prevalecer. E se eu deixar, tantas coisas vão prevalecer. Mas eu preciso me posicionar para que eu consiga uma intimidade maior com o Senhor. Por que no meu trabalho eu preciso me posicionar e eu me posiciono? Porque eu posso ser mandado embora? Por que no meu trabalho eu preciso cumprir um horário e eu cumpro? Porque eu posso ser mandado embora? Por que no meu trabalho eu faço o meu melhor? Porque eu posso ser mandado embora? E muitas vezes, essa multidão, ela tem mais poder do que o que eu preciso fazer e do que eu preciso me posicionar diante do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Amém. E ali,
no versículo 4, e correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver. Zaqueu corre, 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 e sobe ao sicômoro. Sicômoro, ele é comparado com uma figueira, uma árvore. E ele corre e sobe. Agora eu quero que você pense num homem muito rico, da sociedade, correndo no meio da multidão. Parece que é um pouco estranho. Um homem rico, da sociedade, e sai correndo, e sai correndo. Um homem importante se expondo. É como se fosse a referência da nossa cidade hoje, imagina. Qual que é a nossa maior referência de cidade? O nosso prefeito. Imagina o senhor Jorge correndo pela rua Amazonas ou pelo um sítio onde tem uma multidão e ele correndo para subir no sicômoro. A gente ia estranhar. A gente ia olhar e falar, epa! Zaqueu saiu correndo e começou a correr para subir. Você sabe, eu quero dizer para você que às vezes nós temos que sair dessa zona de conforto. Porque às vezes a gente sempre está ali alinhadinho, sempre certinho, sempre dentro dos padrões da sociedade, para que as pessoas me vejam como uma pessoa normal. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós podemos ser vistos como uma pessoa normal. Mas se for para eu ser anormal e ganhar o reino, e ganhar o céu, e eu ganhar vidas, que nós possamos ser pessoas doidas e anormais, sim. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, sim. Porque nós fazemos a diferença, sim. Porque muitas vezes nos acham como loucos. Só que lá no nosso trabalho, em quantos lugares as pessoas vêm pedir oração para você? Se não vem, tá errado. Era para pedir. Porque você é uma referência. Você é um representante de Cristo na terra, assim como eu. E nós precisamos, sim, representar o Senhor com entusiasmo. Porque que eu sou representada pelo meu trabalho como uma pessoa íntegra. Eu preciso representar aquilo que o meu trabalho pede de mim. E eu preciso representar aquilo que a Bíblia pede de mim. Tá difícil, não tá? Só que é isso que veio para o meu coração, querido. É isso. Porque veio para mim primeiro. Assim como todas as irmãs e irmãos que vêm aqui trazer e contribuir com a palavra do Senhor, dizem a mesma coisa. A palavra veio para mim primeiro. Nós somos escudo, porque quando nós buscamos a palavra, é uma responsabilidade tão grande de trazer a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Eu estou sendo representante do Espírito Santo aqui nesta noite para te dizer isso. E eu quero te desafiar a ser um representante do Espírito Santo onde você for. Ou será que lá ninguém sabe que você é crente? Jesus está muito feliz, né? Eu fico bem quietinha. Não. No meu trabalho eu sou chamada de irmã. Glória a Deus por isso. As pessoas me chamam de irmã. E eu também chamo todo mundo de irmão. Quem me chama de irmão, eu também chamo de irmão. Profetizo, vai ser minha irmã em nome de Jesus. Vai servir o Deus que eu sirvo em nome de Jesus. É a diferença entre o que serve e o que não serve. Eu preciso fazer a diferença. As coisas do fim, da volta de Jesus, estão tão pertas. Tem tantos acontecimentos que se eu não acreditar que Jesus vai voltar na hora dele,
e que talvez seja próxima ou não, e que eu precise, independente disso, fazer a minha parte, de que adianta eu vir? Escola dominical, quarta à noite, domingo à noite, nada adianta. Jesus não quer religiosidade. Ele quer intimidade com Ele. E nós sabemos, estamos vivendo e aprendendo que nós precisamos ter a intimidade. Só que nós somos pessoas, nós somos seres humanos tão acomodados, que se nós não nos sentirem incomodados pelo Espírito Santo, nada acontece. Então eu desafio você a se posicionar nesta noite. E que você, onde você for, você faça a diferença. E eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje, qual é o seu sicômoro? Qual é? É uma oração que você precisa retomar? Ah, Lanuce, todos os dias às 3 da manhã eu me levantava e ajoelhava a fazer oração. Eu também. E hoje? Ah, Lanuce, eu jejuava de vez em quando. E hoje? Isso são ferramentas que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos colocar essas ferramentas em prática para que nós possamos ter uma proximidade maior com o Espírito Santo de Deus. Só que é o seguinte, ninguém, nem o apóstolo, nem o pastor, ninguém vai te obrigar a fazer nada. Graças a Deus por isso. Mas eles nos orientam. E quem te convence é o Espírito Santo de Deus. Será que o seu sicômoro hoje é um pecado que você precisa deixar? Será que hoje a sua dificuldade é um passo de fé que você precisa dar? Ali no versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele já viu Zaqueu. Zaqueu pensava que estava buscando Jesus. Mas Jesus já estava olhando para ele. Zaqueu subiu lá para ver Jesus. Só que Jesus já estava olhando para ele. E eu quero dizer para você, independente da situação que você esteja hoje, eu digo para você, Jesus já está olhando para você. Jesus já está olhando para a sua situação. Jesus já está olhando para a sua condição, seja ela qual for. A hora que você vai pedir para Jesus, Ele já sabe de tudo. A hora que você coloca nas mãos de Jesus, Ele já sabia. Ali no versículo 5, Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina Jesus falar: desça depressa, Silvia, hoje eu vou pousar na sua casa. Jesus. Agora eu quero que você feche os seus olhos, pelos olhos da fé. E por gentileza, você fala assim, fala o seu nome. Eu vou falar o meu e você fala o seu. Lanuce. Fala o seu nome. Lanuce. Hoje eu vou pousar na sua casa. Pode falar mais alto. Hoje eu vou pousar na sua casa. Jesus, querido,
Ele quer habitar na sua casa. Ele não vai dar uma passadinha lá ou dar uma visita, mas Jesus vai habitar na sua casa. Se já não habita. Amém? O Senhor não é Deus de visitas, querido. Ele é Deus de permanência. Ele vai estar, Ele já está na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E no versículo 6 diz assim: e apressando-se desceu e recebeu com alegria. E Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Eu quero dizer para você que intimidade com Deus é uma rendição. Eu preciso me render. Para eu ter intimidade com alguém, eu preciso acreditar e eu preciso confiar. E para eu ter intimidade com o Senhor Jesus, eu preciso confiar. E eu sei que você confia, amém? Glória a Deus. Eu quero contar para você rapidamente um testemunho para mostrar para você a diferença da intimidade, de quando a gente se posiciona através da intimidade. É sabido de todos que eu não consegui engravidar, que eu tentei muitos anos engravidar, mais de 10 anos. E certa vez nós fomos para São Paulo fazer uma fertilização. E lá nós passamos pela clínica, fomos bem atendidos, fizemos o procedimento e correu tudo bem. Diante dos olhos humanos, a gente foi crendo, orando, confiando. E depois de 15 dias veio o resultado negativo. E muitas lágrimas, e muito choro, e muita tristeza. Porque sempre tive o sonho de ser mãe. E depois de um ano nós conversamos, eu e Júnior, e eu falei: meu bem, nós precisamos decidir se nós vamos fazer de novo ou não, porque a idade da mulher vai passando. E para a mulher tem idade para engravidar, e para homem não. E ele disse: não, tudo bem, então vamos iniciar o processo novamente. E nós mudamos a cidade, nós começamos a planejar tudo de novo, e fomos para Ribeirão, e o Senhor preparou tudo de novo. Só que há uma diferença. Na primeira vez que nós fomos confiantes, nós fomos crendo, nós fomos achando que daria tudo certo. E não deu. E na segunda vez que nós fomos mais confiantes, mais crentes, mais posicionados, declarando que se fosse a vontade do Senhor, assim seria feito. E assim foi. E hoje nós temos o nosso milagre, que é o Gabriel. Glória a Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que até o próprio médico, na primeira vez que nós fizemos, ele disse assim: é, filha, a fertilização não é como um drive-thru. Pagou, levou. Nós tínhamos tanta certeza, né, meu bem, que ia dar tudo certo na primeira vez. E a primeira vez foi um ensinamento para nós. E na segunda vez nós tivemos a profecia do pastor Marcos. E nós buscamos tanto, com mais intimidade, com mais posicionamento, com mais certeza. Apesar de que se não desse certo, seria
o que o Senhor tinha preparado para nós. E o Senhor teve misericórdia e o nosso milagre chegou. Você pode aplaudir o Senhor por esse milagre? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Eu sou tão grata, tão grata, tão grata, tão grata a Ti. Aleluia. E eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês. E que isso fortaleça a fé de vocês. E que mesmo que o seu milagre ainda não chegou, se assim for a vontade do Senhor, o seu milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Seja qual for, seja na sua área financeira, seja na sua área trabalhista, seja na sua área conjugal, seja na sua família, onde for, seja na sua saúde, eu declaro, em nome de Jesus, que o seu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Sabe, ali no versículo 10 diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus entra, tudo muda, querido. Quando Jesus entra, tudo muda. O coração muda, a vivência muda, a rotina muda. E gera transformação. Sabe, eu trouxe essa palavra tão simples, mas eu quero desafiar você, para que você dê o real significado à palavra do Senhor. Porque às vezes nós não damos o real significado à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a boca viva do Senhor. É a boca viva de Deus. E eu tenho certeza que se você veio com o seu coração aberto, alguma coisa Jesus falou com você nessa noite. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você coloque o seu sicômoro, aquilo que te incomoda e aquilo que te impede, aquilo que tem te impedido a se posicionar. Eu quero que você profetiza. Pode colocar aquela música, por favor, Eloy. Eu quero que você profetiza, querido, com a sua boca. Não precisa de você ficar envergonhado. Você está profetizando para o Senhor. Qual é o seu sicômoro nessa noite? O que tem impedido de você chegar e você se posicionar? Se você puder fechar os seus olhos, e se puder apagar as luzes, eu só quero que você busque só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu quero que você se renda ao Senhor. Porque quando nós nos rendemos a Jesus, nós temos mais intimidade com Ele. E o que eu venho buscar na igreja não é religiosidade, mas é a intimidade com o Espírito Santo. Uri Hamalai Shuri canta Hamalaias. Uri Balai Suri Hamalai Shiri Hamalaias. Santo, 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 santo. Eu preciso, Jesus. Eu preciso, Jesus, voltar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Senhor, toma conta de cada coração, de cada vida, de cada família. Eu caminho com a certeza. Nós já sabemos que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E nós estamos aqui porque nós sabemos que é o Senhor, o dono da nossa vida. E é pelo Senhor que nós estamos aqui. Perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias. Uri Hamalai Shuri Hamalaias, Suri canta Hamalaias. Eu coloco a tua igreja diante do teu altar, Senhor. Eu coloco diante de ti. Eu sei que tantas são as nossas fragilidades.
as nossas limitações, mas nós nos colocamos e nos rendemos a Ti. É pelo Senhor que nós estamos aqui. E nós queremos ser usados por Ti, por onde nós formos, que nós possamos fazer a diferença. E que as pessoas olhem para nós e digam a diferença entre o que serve e o que não serve. Que as coisas não se tornem comuns. Que nós possamos fazer sim a diferença. Uri Hamalai Shurikanta Hamalayas. Uri Hamalai Shurikanta Hamalayas. Fala para o Senhor a sua dificuldade hoje, querido. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, a minha dificuldade hoje é não orar. A minha dificuldade hoje é não jejuar. A minha dificuldade hoje é não me render aos Teus pés. Eu sou Tua, Jesus, eu sou Tua. É por Ti que eu estou gastando a minha vida. Eu não sou nada se não for o Senhor através de mim. Uri Hamalai Shurikanta Hamalayas. Uri Kanta Hamalai Shurikanta Hamalayas. Uri Hamalai Shuri Hamalai Suri Hamalai Shurikanta Hamalayas. Uri Hamalai Shuri Hamalayas. Santo, 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 Santo. Uri Hamalai Shuri Hamalayas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloque suas mãos no seu coração agora. Se você puder, repita assim comigo. É por Ti. Não, mais alto. É por Ti que eu estou gastando a minha vida. É por Ti que eu estou na Tua presença. Me sustenta, Jesus. Me ajuda, Jesus, nas minhas fraquezas. Eu me rendo a Ti. Em nome de Jesus. Eu Te louvo. Eu Te adoro. Aleluia. Aplauda Ele, querido. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia, Jesus. Santo, Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz, Pastor Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder, adore ao Senhor com a sua voz, glorifique a Ele, adore a Ele, que é por Ele que você está gastando a sua vida. Aleluia.